Ok, meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos. Louvado seja Deus por esse momento tão especial e louvado seja Deus pela sua presença. Nós estamos aqui num propósito muito importante de tentar abordar de maneira cristã, de maneira reformada, a questão da ciência. E esse é um ponto que considero de extrema importância para a igreja, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral. Pois a nossa realidade mostra um grande número de jovens, adolescentes e até mesmo de adultos, que muitas vezes são criados no Evangelho, têm famílias cristãs, foram educados de berço nas Sagradas Escrituras, mas devido à fortíssima influência nos bancos das escolas e em seguida nas universidades, esses jovens acabam abandonando a fé, ou muitas vezes permanecem na igreja, permanecem frequentando os cultos, mas sem qualquer convicção daquilo que acreditam. A verdade, a igreja se torna meramente um local social que ele frequenta uma vez ou duas vezes por semana. Mas uma verdadeira fé, uma verdadeira convicção de que a palavra de Deus é inerrante, é inspirada, é suficiente, de que há de fato um Deus que criou os céus e a terra, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, que é Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, hoje vive e reina para todo sempre. Essa convicção já não mais existe no coração dessas pessoas. E uma das formas de tentar minar a fé das nossas crianças, dos jovens e também daqueles que estão na universidade, é tentar passar uma falsa ideia que a nossa fé, a fé cristã, é contrária à ciência. Ou como o pastor Milton falou, que ser cristão, professar a fé cristã, é algo de uma pessoa bitolada, é algo de uma pessoa que não busca o conhecimento, de uma pessoa que tem apenas uma superstição ou uma crendice. Meu objetivo, bem direto nesta tarde, é pontuar qual é a origem dessa visão, porque toda ideia tem um fundamento, tem um autor, ou tem um grupo de autores que defendeu essa ideia e depois ela acaba se popularizando, ou como o apóstolo Paulo diz, no mundo há muitas vozes e nenhuma delas tem sentido, todas elas têm algum fundamento. E após entender de onde que vem essa ideia de que cristianismo e ciência são opostos, tentar mostrar exatamente a verdade dos fatos, demonstrar através de alguns exemplos nessa tarde que a nossa fé, a fé cristã, a fé bíblica, foi na verdade o fundamento para que toda a ciência pudesse se desenvolver. Então que Deus nos ajude nesse propósito, não só a mim, mas como os demais irmãos que vão palestrar nessa manhã. Eu começo então com uma citação de alguém que você com certeza já ouviu falar, que é o Francis Bacon, que é considerado um dos pais da ciência moderna. Francis Bacon disse o seguinte: Deus nunca precisou fazer milagres para convencer o ateu, porque seus trabalhos ordinários já são convincentes. É verdade que um pouco de filosofia inclina a mente do homem ao ateísmo, mas a filosofia profunda traz as mentes de homens à religião. Francis Bacon está defendendo aqui claramente a revelação natural de Deus, que está revelada na criação. Como nós cantamos nessa tarde, os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que existe, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. A nossa vida, os animais, tudo que nós podemos observar na criação é um testemunho claro de Deus para a humanidade, que há um Criador que fez todas as coisas de maneira perfeita, e não somente fez o que há, Ele é o sustentador de tudo que existe. Ou como diz na famosa frase de Abraham Kuyper, não há 1 milímetro nesse universo que Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Porque Ele criou, e sem Ele nada do que existe existiria, e tudo que há, só há porque Ele mantém as coisas como são. Ele não é apenas o Criador, mas o mantenedor de tudo que existe. E é exatamente isso que um dos grandes bastiões da ciência está mostrando para nós. Deus não precisa fazer milagres
porque a própria natureza, ou melhor, a própria criação já é um grande milagre, já é a grande obra das suas mãos para refutar qualquer ateísmo possível. E é claro que se você estuda de maneira rasa, e é o que acontece muitas vezes nas salas de aula e nas universidades, você pode tender ao ateísmo, mas se você estudar com profundidade, o conhecimento vai te levar ao dono e criador do conhecimento, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Bem, entretanto, como eu acabei de falar, existe uma concepção há muito tempo de que fé e ciência são opostos. E que se você é um homem de fé, você não pode fazer ciência. Eu conheço uma jovem que estudou biologia na universidade, e ela, dando o testemunho dela, disse que na primeira aula o professor já perguntou: alguém aqui é religioso, é cristão, é protestante, é católico, segue alguma fé? E as pessoas que levantaram a mão foram confrontadas pelo professor, quando ele disse: olha, esqueça a sua fé, porque aqui nós vamos fazer ciência. A sua fé você professa lá na sua igreja, lá na sua casa. Aqui na universidade é a ciência que manda, sua fé fica de fora. Essa é a visão que nós temos na sala de aula e nas universidades hoje, e que infelizmente é aceita por muitos cristãos. Mas nós vamos ver agora qual é a origem dessa perspectiva e em seguida tentar refutá-la. Há uma imagem que é muito conhecida por quem segue as páginas reformadas aqui no Brasil, que é essa imagem aqui, que mostra essa fila de grandes homens que contribuíram de maneira fundamental para a ciência. Nós temos aí o Francis Bacon, Kepler, Isaac Newton, Pasteur, Maxwell, entre outros. E no final, o crente sendo confrontado: crentes na Bíblia não podem ser cientistas. Ora, a história mostra exatamente o contrário. A história vai mostrar que os grandes cientistas da história faziam ciência para a glória de Deus, porque entendiam que a ciência só é possível porque há o Criador de todas as coisas, que capacitou o ser humano com sabedoria, com inteligência, para poder conhecer a obra que ele mesmo fez. Mas, infelizmente, essa concepção é ignorada. E por que isso? Seguinte, nós temos uma divisão que é usada em qualquer escola, em toda sala de aula, quando nós vamos entender um pouquinho sobre períodos históricos, sobre datas, sobre a divisão da história. Essa divisão tradicional divide a história em 5 grandes períodos. Pode passar, meu irmão, são 5 tópicos aí. Nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Bem, a própria noção de pré-história já traz uns problemas muito graves para nós. Eu, por exemplo, que na sala de aula que tenho que trabalhar esse tema, a perspectiva que é usada em toda a escola é a perspectiva darwinista, que o mundo tem milhões e milhões de anos e que o ser humano é resultado de um longo processo evolutivo. E nós chamamos esse período na história de pré-história, que vai desde do surgimento da vida até mais ou menos 4.000 antes de Cristo, ou 3.200 antes de Cristo, quando surgem as primeiras formas de escrita. Em seguida, a Idade Antiga, Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Bem, há um problema sério nessa divisão em relação a um nome muito importante aí, que é a Idade Média. Ok? O pastor Felipe é medievalista, ele pode falar até melhor do que eu sobre isso, né? Esse nome Idade Média surgiu como se fosse um bullying histórico, né? Esse termo é um termo pejorativo. Foi um termo criado por pessoas que criticavam a igreja ou criticavam a religião cristã. Esse termo Idade Média surgiu por volta do século XV, que nós entendemos como o período da modernidade. No século XV, na Itália, surgiu um movimento muito importante chamado Renascimento. O Renascimento teve um viés tanto artístico quanto filosófico e político. E nessa época, muitos intelectuais começaram a criticar a influência do cristianismo na sociedade.
E eles resolveram então chamar o período que vai de 476, século V mais ou menos, até 1453, de Idade Média. A idade que está no meio. Ora, no meio entre o quê? No meio entre a Idade Antiga, que logo depois eles chamaram também de Idade Clássica, a idade dos gregos, dos romanos, e a época que eles viviam. Ok? Então a Idade Média era como se fosse um período de intervalo, uma interrupção em toda aquela cultura bela da época romana e da época grega. A época grega e a época romana são maravilhosas, são incríveis, mas depois veio uma época chamada de Idade das Trevas. E por que a Idade das Trevas? Exatamente porque o entendimento do ser humano foi obscurecido pela religião, e pela religião cristã. E aí surgiu esse termo Idade Média. Esse termo Idade das Trevas e Idade Média foi desenvolvido por um autor humanista chamado Giovanni Andrea Bussi, e depois por Petrarca, que fundamentaram essa ideia de que esse período era um período a ser esquecido, um período que não tinha grandes contribuições para a humanidade, exatamente por causa da influência da religião. Bem, isso chegou até nós, essa visão sobre a igreja, ou essa visão negativa da religião na ciência, ou como algo que atrapalha o desenvolvimento humano, acabou permanecendo. Todo mundo hoje entende que a Idade Média foi a Idade das Trevas, e que religião e ciência não se discutem, ou melhor, não se misturam. Bem, depois desse período, nós temos ainda algumas fases importantes. Como eu falei, a época do Renascimento. No período do Renascimento, os intelectuais da época estavam abandonando uma visão mais bíblica e mais agostiniana. Agostiniana no sentido de Agostinho de Hipona, o grande teólogo depois dos apóstolos. Ok? A visão agostiniana é uma visão que nós, por exemplo, reformados, seguimos em grande parte. É a visão de que o homem é um ser pecador, que carece da graça de Deus, e somente através da graça de Deus esse homem pode realmente nascer de novo, e nascendo de novo, ele pode viver uma vida para a glória de Deus. A visão agostiniana segue esses princípios. Só que no período do Renascimento, os homens estavam abandonando essa ideia de que o homem depende de Deus para uma visão humanista e antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de tudo. Nessa época, por exemplo, nós temos intelectuais como Maquiavel. Nicolau Maquiavel entrou para a história como o grande cientista político que tirou a religião da visão sobre a política. Porque até esse período, os reis e aqueles que escreviam para os reis entendiam que para ser um bom governante era necessário seguir os princípios que a Bíblia estabelecia. Maquiavel vai dizer o seguinte: não, nem sempre o rei deve ser piedoso, nem sempre o rei deve seguir a moral cristã. O rei deve fazer o que é necessário para se manter no poder. Inclusive surgiu uma frase que Maquiavel nunca disse, mas foi atribuída a ele: os fins justificam os meios. Ok? E nessa época renascentista, o homem que antes era visto como um ser decaído, mas que pode ser regenerado através da graça de Deus, foi substituída por uma visão de que o homem é um ser virtuoso, com inteligência, com capacidade intelectual, e por isso ele é um ser capaz de tomar o seu próprio destino em suas mãos, fazer a sua própria história e construir uma sociedade nova independente de Deus, inclusive na questão científica, certo? Logo depois, no século XVIII, nós temos um período ainda mais crítico em relação à fé cristã, que é o período do Iluminismo. É claro que hoje nós já temos o conhecimento de que não existiu apenas um iluminismo, nós temos vários iluminismos. Se você fosse para a Grã-Bretanha, seria um tipo, na França outro, nos Estados Unidos outro tipo de iluminismo, mas um dos mais influentes foi o iluminismo francês, que foi inclusive influenciado
por um genebrino chamado Jean-Jacques Rousseau, que você está vendo ali abaixo do Maquiavel. E nessa época surgiu uma visão mais racionalista, mais crítica em relação à igreja. Rousseau, para você ter uma ideia, no Contrato Social, que é o seu livro mais conhecido, ele diz que um cidadão republicano não combina com os valores cristãos, certo? Na visão dele. E essa visão crítica vai chegar inclusive à palavra de Deus. Porque após o período do iluminismo vai surgir exatamente o liberalismo teológico, que vai tentar estudar a Bíblia não como um livro revelado por Deus, mas como um livro qualquer, certo? Mas qual foi a consequência desse curto panorama que eu passei para você nesse momento? Foi exatamente esse aqui. Em seguida, nós temos a revolução e o processo de descristianização. Essas ideias renascentistas e iluministas vão ter o seu auge, o seu ápice, a partir de 14 de julho de 1789, na famosa Revolução Francesa, que teve várias fases, mas a fase mais intensa foi a chamada fase do terror, quando Maximilien Robespierre, Hébert, Marat, Danton, que lideravam os jacobinos, vão tomar a liderança da Revolução na França e vão iniciar um período terrível de execução de qualquer pessoa que não apoiasse a Revolução, inclusive cientistas. Para quem não sabe, Lavoisier foi executado durante a Revolução Francesa. Ok? E durante essa Revolução houve um grande ataque contra o cristianismo. Esse processo foi chamado pelos historiadores, como Jacques Vauvel e Robert Hendricks, de processo de descristianização. Para você ter uma ideia, os revolucionários franceses tiraram todos os nomes religiosos das praças, das ruas da França. Eles mudaram o calendário francês, tirando qualquer referência ao cristianismo. E chegaram até mesmo a mudar os dias da semana. Ao invés de uma semana com 7 dias, eles criaram uma semana com 10 dias. Sabe para quê? Para que as pessoas perdessem a noção do domingo, que é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor porque nós cremos biblicamente que Cristo ressuscitou no domingo. É por daí que vem o nome domingo, vem de Dominus, que significa Senhor, é o dia do Senhor. Ok? E esse dia, que é especial para os cristãos, passou então a ser refutado pelos revolucionários franceses. Religiosos, bispos, freiras, até padres que estavam presos, foram massacrados no chamado período da Setembrada na França. Mosteiros invadidos, e a fé cristã foi substituída por um novo culto, o culto ao Ser Supremo. Quando Marat, que foi um dos grandes líderes da Revolução, foi executado dentro da sua casa, as pessoas levaram a banheira dele para dentro de um templo, dentro da igreja, retiraram seu coração e falaram: coração de Marat, Cristo era só um homem, Marat é um Deus. Então, conforme nós cremos, quando o ser humano não acredita em Deus, se não me engano essa frase é atribuída ao Chesterton, quando o ser humano não acredita em Deus, ele passa a acreditar em qualquer coisa, infelizmente. Então, o cristianismo passou a ser refutado cada vez mais na sociedade por essas correntes filosóficas que estão presentes até os dias de hoje. Mas o ápice chega no século XIX, com esses 3 personagens aí, que você conhece muito bem, ok? Charles Darwin, Karl Marx e Freud. Porque Darwin entra na história para retirar Deus da criação, para mostrar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, não foi obra do Criador, foi obra de um processo evolutivo. Em seguida, Karl Marx. Karl Marx escreveu diversas obras. A sua obra máxima é a chamada de O Capital.
E essa obra, na sua primeira edição, foi dedicada a um personagem muito especial para o Karl Marx. Você faz ideia de quem foi? O próprio Darwin. Marx dedicou a primeira edição do Capital a Darwin. Da onde você acha que Karl Marx tirou a ideia de classes? Da biologia, ok? Então, assim como na biologia, ou assim como na natureza, você tem uma disputa entre aqueles que se adaptam melhores, você tem na sociedade também uma disputa entre classes. E a classe com mais consciência, a classe superior, vai prevalecer. E não é à toa que Galton, que é parente de Darwin, logo depois foi o teórico da eugenia, utilizada, entre outros, pelo próprio Adolf Hitler. Então, Darwin aparece na história para tirar Deus da criação, Marx entra na história para dizer que a religião é o ópio do povo e tentar tirar Deus da história e colocar a classe proletariada no lugar, e em seguida Freud chega para tirar Deus da alma humana, refutar Deus do interior do ser humano. Veja só, por exemplo, essa é uma citação da autobiografia de Charles Darwin, que está traduzida em português pela PUC do Rio. Fui tomado lentamente pela descrença que acabou sendo completa. A lentidão foi tamanha que não senti nenhuma aflição, e desde então nunca duvidei que minha conclusão foi correta. Aliás, mal consigo entender como alguém possa desejar que o cristianismo seja verdadeiro. Foi a declaração que ele fez logo depois de chegar a algumas conclusões sobre a teoria da evolução, certo? Em seguida, uma citação famosa do Marx, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Ópio, para quem não sabe, é uma droga, ok? A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. Em outras palavras, para o homem ser de fato feliz, é necessário abolir a religião, e ele está falando, é claro, do cristianismo, ok? Então, se para o Marx a religião é o ópio do povo, é uma droga, para o Freud é o seguinte: a religião, pode passar mais uma imagem? A religião tem a técnica de rebaixar o valor da vida e deformar deliberadamente a imagem do mundo real. Todas são ilusões, são indemonstráveis. Então você percebe nesse rápido panorama, meu querido, como que filosofias, ideias foram historicamente propostas para chegar a todo esse relativismo que nós temos hoje em relação à religião, especialmente em relação à fé cristã, a ponto de nós chegarmos na época chamada de pós-moderna, que é a época em que não existe verdade. Entretanto, quando nós falamos de ciência, nós estamos falando de um conjunto de verdades logicamente ordenadas. Isto é ciência. Um conjunto de verdades logicamente encadeadas ou organizadas. Ou seja, para que haja ciência, nós temos que ter a convicção de que a verdade existe. E a verdade é um conceito tão divino que não tem como fugir dela, porque até mesmo a pessoa que diz não existe verdade, está professando uma verdade ao dizer que não existe verdade. Não tem como fugir dela. A verdade existe, porque há o verdadeiro Deus, que é dono de todo conhecimento e de toda a verdade. Então, o Logos divino está em nós também. Então, é impossível fugir desse conceito. Sabendo disso, é um absurdo quando nós vemos as cátedras das universidades sendo tomadas por pessoas que tentam refutar a religião e tentam refutar a verdade. Só que nem sempre foi assim. A história é bem diferente do que o seu professor ateu diz. E nós vamos ver isso a partir de agora. Qual é a verdadeira relação, então, entre o cristianismo e a ciência? Por exemplo, você está vendo uma imagem aí muito importante para a nossa sociedade e para a própria ciência. Você está vendo a imagem de alguns monges copistas, ok? Muito do conhecimento que nós temos hoje é graças a homens de Deus, a cristãos, a servos de Deus, que dedicaram dias e dias, horas e horas da sua vida para simplesmente sentar,
pegaram um papel, na época que não tinha luz elétrica, pegaram uma pena, porque não tinha caneta esferográfica nem computador, e simplesmente copiar, e copiar, e copiar, e se errava, destruía tudo, e copiava, e copiava, e copiava de novo. São os copistas. Muito do conhecimento que nós temos sobre história, sobre filosofia, sobre teologia, foi através do trabalho de homens que buscaram traduzir e preservar o conteúdo que hoje nós podemos ler no computador, no Kindle, no celular, para preservar a palavra de Deus, que chegou até nós por causa do trabalho desses homens em copiar. E esses homens fazem parte de um processo incrível que formou a nossa civilização. Bem, durante o período da Idade Média, tão criticado o período da Idade Média, nós tivemos uma fase chamada de Renascimento Carolíngio. Okay? Surge uma civilização ali na região da França, que passou a ser liderada por um grande guerreiro, por um grande nobre chamado Carlos Magno. Só que Carlos Magno, além de ser um grande guerreiro, era um homem que se interessava bastante pela cultura. E ele vai contratar um bispo britânico chamado Alcuino. Okay? Alcuino vai chegar então no império de Carlos Magno e vai fazer um grande programa educacional. Ele vai criar escolas e em seguida vai implementar um currículo que formou a nossa civilização, que era um currículo dividido em 7 disciplinas, o chamado Quadrivium e o Trivium. Quadrivium formado pela astronomia, a música, a aritmética e a geometria. O Trivium, a lógica, a gramática e a retórica. Nesse período nós tivemos também o desenvolvimento da chamada minúscula carolíngia, as primeiras letras minúsculas que surgiram na época. E foi também um período de grande desenvolvimento da arquitetura, da engenharia, e você observa isso através das belíssimas igrejas que foram construídas no período medieval. Será que as pessoas construíam aquelas igrejas somente com oração ou com matemática também? Ou com uma engenharia de alto nível? Elas estão lá até hoje. Algumas obras que os nossos políticos fazem hoje em dia não dão muito certo não, mas as catedrais estão lá até hoje. E eles tinham muita fé, ok? Muita fé e muita ciência também, ao contrário do que muitos dizem. E o Alcuino disse uma frase belíssima, ele disse o seguinte: os antigos tinham as artes liberais, mas nós temos o Espírito Santo. E nós vamos unir as 7 artes liberais com o Espírito Santo e vamos fazer algo muito maior do que os antigos fizeram. E realmente eles fizeram, que é a civilização ocidental, que é a civilização chamada de judaico-cristã. É a nossa civilização, que foi forjada pelos princípios da palavra de Deus, por homens que criam na palavra de Deus e que faziam ciência para a glória de Deus. Pode passar mais um aí, por gentileza, Thiago? Mais um, por gentileza. Pode passar esse aí. E veja só, meu querido irmão, como que é irônico isso, não é verdade? Porque o seu professor, que tem a cátedra lá na universidade, que critica tanto o evangelho, que critica tanto a fé cristã, ele demonstra uma grande ignorância quando ele fala que a universidade não é o lugar de fé. Porque ele está sentado em uma cátedra, ele é funcionário de uma instituição que foi criada por homens que temiam a Deus. Todo professor universitário, ateu, crítico da religião, trabalha hoje em uma instituição que foi criada por homens de Deus, que faziam ciência para a glória de Deus. A universidade foi criada para a glória de Deus, por homens que serviam a Deus. Todo esse processo que foi gerado na Reforma Carolíngia, gerou depois o surgimento das escolas, daí que vem a escolástica, o nome escola vem da escolástica, os scholars, que logo depois esse movimento vai crescer, vai se expandir até formar as universidades. Sendo a primeira delas a Universidade de Bolonha, em 1180. Logo depois, em menos de 100 anos, as universidades se espalham pela Europa. Você tem a Universidade de Pádua em seguida, Montpellier em seguida, Paris, Colônia, Oxford, Cambridge.
todas elas formadas por homens de Deus, que temiam a Deus, faziam ciência, filosofia, teologia, para a glória de Deus. E não é por acaso que no início das universidades nós tínhamos 4 principais cursos. O curso de teologia, chamado de a rainha das ciências, o curso de direito, medicina e artes. Então, falar que fé não tem a ver com ciência é um absurdo histórico. Os fatos mostram o contrário. E como isso foi possível? Bem, e aí já quase caminhando para o final, isso foi possível, meus irmãos, porque para que haja ciência, são necessários alguns pressupostos. Por exemplo, de que a ciência é possível, de que é possível conhecer a natureza, que a natureza é passível de ser estudada. Para muitas culturas isso é um absurdo. Para muitas culturas a natureza é Deus. Então como é que eu vou estudar Deus? Para os panteístas tudo é Deus. Então como que eu vou estudar Deus? Ora, antes que a fé, ou melhor, a fé na ciência foi anterior à própria ciência. Porque o pressuposto cristão diz o seguinte: Deus criou todas as coisas e Ele dotou o ser humano com a capacidade de entender a criação, de estudá-la, de examiná-la. Esse é o grande pressuposto que possibilitou o surgimento do método científico, certo? E não é por acaso, como diz a Nancy Pearce, que não foi por acaso, ou melhor, não foi por acaso que não foi na Ásia, não foi na América, ou não foi na África, mas foi exatamente na Europa cristianizada que surgiu o método científico, por causa exatamente de todo esse pressuposto, dessa cosmovisão, como nós falamos hoje, que a Bíblia oferece para o ser humano. Além disso, nós temos nessa cosmovisão alguns pressupostos, que são eles, né? A legitimidade da natureza. A natureza é obra de Deus. E como eu falei, se ela é obra de Deus, o próprio Deus dotou também o ser humano com aquele chamado mandato cultural. Adão, vai e domine. Adão, lá no Éden, antes do pecado, nomeando os animais, cuidando do Éden. O ser humano é a coroa da criação. E além disso, a própria noção de que o mundo é real. Aí você pode pensar, poxa Tito, agora você está viajando, hein? Você está acreditando nesse negócio de Matrix, mundos paralelos? Meu irmão, existem filosofias orientais, filosofias antigas, que diziam que o mundo físico não é real. Ok? A fé bíblica vai mostrar, não, o mundo é real, foi criado. A matéria existe e é passível de ser estudada. Essa é uma visão bíblica. É um dos pressupostos para que a ciência seja possível. E foi através do cristianismo que isso se tornou real. Além disso, pode passar, meu irmão? A fé bíblica apresenta para nós que a natureza tem valor. E isso é interessante porque, como você está vendo aí na projeção, para os gregos, o mundo físico era mau, era algo corruptível, era algo a ser superado, era algo mau e desordenado. No entanto, a palavra de Deus revela para nós que Deus, ao terminar a sua obra, disse: é bom. E não essa visão grega de que a matéria é má. E isso gerou problemas teológicos enormes que a igreja custou séculos para resolver. Eu não vou entrar nesse mérito, senão nós vamos puxar para outro assunto, por exemplo, da encarnação de Cristo. Porque os gregos tinham essa visão de que a matéria é má, certo? E mais do que isso, a fé bíblica, a palavra de Deus, mostra o ser humano como um ser distinto da criação. E isso é muito importante na nossa era, que é a era dos pais de pet, né? Onde os animais são chamados de filhos. Onde nós temos leis que são mais rigorosas se você matar
um animal ou cometer um crime ambiental do que se você fizer um mal para outro ser humano. Porque o ser humano está sendo desvalorizado. E o ser humano, o homem, ele é tão afetado pelo pecado que ele acaba caindo em extremos. Se por um lado se afirma que o ser humano está acima de tudo, que ele está acima de Deus, como os iluministas falavam, que ele é dono do seu destino, por outro lado, algumas pessoas falam que o ser humano é só mais um ser vivo na natureza. Não. A fé bíblica, a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que o ser humano é a coroa da criação, criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E se ele é feito à imagem de Deus, Deus o dotou de capacidade para compreender a sua obra. Todos esses pressupostos estão por trás da criação do sistema educacional na Europa, que influenciou o mundo, na criação das universidades, e é essa cosmovisão que influenciou os grandes homens que fizeram, ou que lançaram as bases da ciência moderna, tais como Bacon, Kepler e o próprio Isaac Newton. Para nos referir, por exemplo, à Reforma, veja a citação do protestante Johannes Kepler: graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria em tua criação, e me alegro nas obras das tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Nele usei todos os talentos que tu concedestes ao meu espírito. Se você não conhece um pouquinho da história do Kepler, Kepler, na sua juventude, estava estudando para se tornar pastor, certo? Mas dentro da universidade, teve contato com a ciência, com alguns experimentos, e se apaixonou por aquilo ali. E viu que Deus o estava chamando para ser, na verdade, um cientista, ser um professor, um catedrático. E ele, com toda a sua cosmovisão protestante, a ideia de vocação, que foi muito destacada por Lutero, por exemplo, entendeu que ele glorificaria muito mais a Deus como um cientista, ou até mesmo como um estudioso, do que propriamente como um pastor. E é isso que nós acreditamos, é isso que a Reforma veio resgatar desde 1517. Nós não glorificamos a Deus apenas nas quatro paredes de um templo, ou exercendo uma função eclesiástica. Nós cremos piamente no quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se Deus me chamou e me capacitou para ser um professor ou para atuar na ciência, é nisto que eu vou dedicar a minha vida para a glória dEle. E foi isso que Kepler entendeu. E ele glorifica a Deus pela possibilidade, pela capacidade que Deus deu a ele de poder estudar e de poder fazer ciência para o bem do próximo e para a glória de Deus acima de tudo. Então, como que eu posso olhar para um testemunho desse e dizer que a fé cristã é contra a ciência? Ela foi a causa da ciência, ela foi o fundamento de tudo que nós entendemos como método científico na sua origem, perfeito? Os gregos então acreditavam numa substância pré-existente. Então, para eles, o Criador não era absoluto nem livre para moldar o mundo de acordo com a sua vontade. No livro da Nancy Pearce, que eu vou falar daqui a pouquinho, a partir da visão bíblica, o mundo deixou de ser um objeto de adoração, os panteístas e outras religiões orientais e até ocidentais, para tornar-se um objeto de estudo. Foi a cosmovisão que fez essa significativa e fundamental mudança. A criação não está para ser adorada, está para ser cuidada, é verdade, e para ser estudada. Essa é a visão bíblica. Em seguida, nós tivemos também uma concepção equivocada de Deus como se fosse um grande engenheiro. Essa é a visão, por exemplo, que os iluministas tentaram propor, que Deus é um grande relojoeiro ou um grande engenheiro que criou todas as coisas, apertou o botãozinho de start e ele não mexe mais com a natureza. E infelizmente, muitos hoje em dia, no meio cristão, tentam unir essas duas visões, né? A visão darwinista com a visão bíblica. E isso gera equívocos muito grandes.
essa visão foi muito presente no século XVIII e XIX. Eu até acredito que Deus existe e que Deus criou, mas Ele não interfere. Qual é a consequência disso? Por exemplo, se Ele não interfere, você não pode acreditar em milagres. Então a teologia liberal vai refutar todos os milagres da Bíblia. Se Deus não interfere, como é que você vai acreditar que Ele encarnou? Que Ele veio a este mundo? Que Jesus Cristo é de fato Deus? Deus encarnado, que viveu, que morreu, que ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia voltará. Você mina todo o fundamento da palavra de Deus e toda a fé cristã. Na verdade, a nossa visão, a nossa fé, apresenta o Criador como aquele que fez todas as coisas e sustenta todas as coisas. Ele está presente na criação e também está acima dela. Essa é a visão bíblica. Veja, por exemplo, o que disse o próprio Sir, Isaac Newton. Esse ser, está se referindo a Deus, governa todas as coisas, não como o espírito do mundo, como pensavam os gregos, mas como Senhor sobre todas as coisas. E a divindade é o domínio de Deus, não sobre o seu próprio corpo, como imaginam aqueles que concebem Deus como o espírito do mundo, mas sim sobre servos. Ele é Senhor, Ele governa sobre a criação. Ele não é apenas o ser que criou, botou para funcionar como um relojoeiro e sai de cena. Ele está presente, Ele está atuando. O seu fôlego de vida nesse momento depende dEle. Conforme o apóstolo Paulo disse diante dos gregos, nele vivemos, nele existimos, nele somos, nós estamos nele, o universo está nele. Para finalizar essa minha exposição, queridos, você observou que os grandes homens da ciência tinham essa convicção, e essa convicção surge da palavra de Deus. E muitas vezes, a nossa grande disputa está em relação à nossa visão sobre a palavra de Deus. Eu creio piamente que eu não preciso de argumentos científicos para pregar o Evangelho. Eu acredito que o Evangelho é o poder de Deus. Eu posso sentar com um ateu ou com alguém que não crê na palavra de Deus e tentar mostrar inúmeras evidências, inúmeros dados da geologia, da biologia, da história. Isso não é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então cabe a nós pregar o Evangelho. Mas nós temos a visão também de que Deus nos chamou para glorificá-lo em todas as áreas, inclusive na ciência, inclusive tendo sabedoria e conhecimento para expor o que Deus fez no decorrer da história e expor os fatos que evidenciam o seu poder e a sua glória na criação. E um dos exemplos históricos incríveis disso, isso tem a ver com ciência também, a ciência da análise textual, é em relação ao Novo Testamento, sabe? Nós podemos crer no Novo Testamento como um texto confiável, se nós fôssemos olhar o Novo Testamento de maneira científica, vamos dizer assim, me permita esse termo, será que ele passaria no crivo? Bem, pode passar, meu irmão. O Novo Testamento é o livro com mais manuscritos da antiguidade. Você pode pegar qualquer livro de Platão, Aristóteles, Homero, Heródoto, Virgílio, Tácito, Tito Livio, seja lá quem for, o livro com mais cópias preservadas é o Novo Testamento. Só para você ter uma noção, ele tem 5.700, como você está vendo aí, enquanto o Homero, que está em segundo lugar, possui 643 cópias apenas. Se nós fôssemos fazer uma análise científica, um ponto a ser considerado é o intervalo entre o original e as primeiras cópias. Pois bem, o espaço de tempo entre o original do Novo Testamento e as primeiras cópias é de 25 anos, enquanto os textos de Homero são 500 anos. E mais do que isso, imagine se o Novo Testamento fosse destruído. Existiu um grande imperador chamado Diocleciano, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Diocleciano foi um ferrenho opositor do cristianismo que estava nascendo naquela época. E ele fez uma campanha para destruir todos os manuscritos da Bíblia. E quando ele achou que havia concluído a sua tarefa, ele mandou cunhar uma moeda de comemoração.
Nós sabemos que Diocleciano fracassou terrivelmente. Mas digamos que ele tivesse conseguido destruir a palavra de Deus. Ainda assim nós teríamos acesso a ela graças ao trabalho da patrística. Os pais da igreja, como ficaram chamados esses teólogos, escreviam sermões recheados de passagens bíblicas. E, para você ter uma ideia, o número aproximado aí são de 36.289 citações do Antigo Testamento. Apenas 11 versículos do Novo Testamento não foram citados. Então nós teríamos acesso ao Novo Testamento, ainda que ele fosse destruído através da patrística. Isso é só uma curiosidade para você ter uma noção disso. Das 150 mil variantes textuais do Novo Testamento, nenhuma delas afeta qualquer artigo de fé importante, de modo que, de acordo com alguns estudiosos, ele teria uma confiabilidade de 98% se a gente fosse fazer uma análise assim, crítica, vamos dizer assim, do Novo Testamento. Nós sabemos que tudo isso aconteceu porque o Senhor Deus foi o autor da palavra. Ele foi o autor e ele preservou a palavra de Deus. Voltaire chegou a dizer que em pouco tempo a palavra de Deus seria esquecida. Hoje, uma das casas de Voltaire é usada como sede de uma sociedade bíblica lá na Europa. Voltaire está morto. Jesus Cristo reina para todo sempre. Onde está o Diocleciano? Onde está o Império Romano? Onde está Darwin? Onde está Freud? Estão mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo, o dono da ciência, o criador da ciência, ele vive e reina para todo sempre. E ele usou homens no decorrer da história para glorificá-lo através do conhecimento nas mais diversas áreas. E não é por acaso que o confronto hoje é tão grande na área cultural, na área intelectual. As pessoas tentam passar uma imagem dos evangélicos, dos cristãos, como bitolados, como pessoas que não têm conhecimento, mas a história mostra exatamente o contrário, porque Jesus Cristo é o Senhor da história, e Ele vem manifestando a sua glória, o seu poder, usando homens que foram transformados pelo Evangelho para glorificá-lo através da ciência. Disse o Francis Bacon: pois nosso Salvador disse, vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, Mateus 22, 29, deixando-nos 2 livros para estudar, se quisermos nos livrar do erro. Primeiro, as Escrituras, que revelam a vontade de Deus, e depois, as criaturas, ciência natural, que expressam seu poder, sendo o último uma chave para o primeiro, não apenas abrindo nosso entendimento para conceber o verdadeiro sentido das Escrituras, pelas noções gerais da razão e das regras do discurso, mas principalmente por abrir nossa crença, ao nos fazer meditar sobre a onipotência de Deus, que está assinalada e esculpida principalmente em suas obras. Essa é uma citação do Francis Bacon. Eu até faria uma ressalva, que na verdade o que abre o nosso entendimento é a atuação do Santo Espírito. É o Santo Espírito que faz com que nós possamos observar a criação e a partir da palavra de Deus entender que essa criação tem um autor que é o nosso Deus. Ok? O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, o Espírito Santo que habitou na vida de tantos homens que lutaram bravamente para dizer que a palavra de Deus é inerrante, é inspirada, é suficiente, e que buscaram glorificar a Deus através da capacidade intelectual que eles receberam do Criador. Então, que Deus nos ajude a também, no nosso tempo, poder nos posicionar e glorificar a Deus nas mais diversas áreas em que Ele tem nos colocado. Essa é uma das grandes verdades que a Reforma trouxe de volta. Glorificar a Deus aonde ou onde Ele me enviar. Seja numa sala de aula, seja num escritório, seja em qualquer tarefa que Ele colocar em minhas mãos. Eu devo fazer com esmero, devo fazer da melhor maneira possível para abençoar o meu próximo e para glorificar o seu nome. Bem, indico aqui para terminar essas 2 obras que são bem didáticas, de uma maneira bem clara, que podem te auxiliar, pode auxiliar a você, ao seu filho que está na escola, que está na universidade, que é a obra do Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e da Nancy Pierce e Charles Taxon, A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural. Bem, então, a Deus seja a glória, louvado seja nosso Deus pela ciência, e eu agradeço a sua atenção, louvado seja Deus. Muito obrigado.